Olá pessoal, tudo bem com vocês aqui? Cristiano Zarte, sejam bem-vindos. Estamos retomando série de vídeos para debater, conversar, expor algumas situações que estão acontecendo na nossa cidade de forma especial. Não é o Contraponto, não é o PontoCast, não é outro programa, mas sim Tumulto. Por que Tumulto, né? Por que esse nome? Porque algumas pessoas falaram, uma pessoa ou outra falou por aí, né, em áudios vazados de grupos partidários, que eu sou o cara do tumulto, que eu sou um cara que causa tumulto na cidade. Sendo isso ou não, vamos iniciar essa série de programas constantes e diários, aliás, diários não, semanais, né? Até porque eu não tenho tempo para fazer programa diário, mas vamos lá. Vamos falar daquilo que é importante, daquilo que está realmente acontecendo na nossa cidade e dar a minha opinião e meu ponto de vista. Para quem interessar, estou aqui para isso. Para começar, ontem, dia 29 de agosto, aconteceu aqui em Osório a nossa sessão da Câmara de Vereadores, né? A sessão da Câmara que acontece toda terça-feira. E ontem tivemos em torno de 1 hora de homenagens. 1 hora dedicada a homenagens a pessoas e fatos e entidades. E eu não vou entrar no mérito se elas são necessárias ou não. Creio eu que algumas pessoas merecem ser homenageadas sim. Até porque levam o nome da cidade, levam a cidade para outros locais, outras cidades, outros estados, até outros países. É importante nós também enaltecermos aqueles que o fazem. Foi muito bom e parabenizo ao presidente da casa, creio eu que tenha sido uma ideia dele, não sei de quem partiu, mas ao invés de toda semana ter homenagem, passaram a ter somente um dia dedicado a isso, o último dia do mês, a última sessão do mês, dedicadas às homenagens que acontecem de forma agora unificada. Que bom, parabéns por isso. Foi 1 hora de homenagem, vários diplomas e certificados e que bacana isso. Mas, seguido a isso, se passar aos discursos políticos e politiqueiros que acontecem na nossa cidade de forma constante e infelizmente se tornou prática, né? Já que nós não temos uma Câmara, e me desculpe, eu não estou entrando no mérito pessoal de ninguém, mas nós não temos uma Câmara de fato que tem uma oposição evidente e premente e forte, e não temos uma situação que também trabalhe para auxiliar o governo nas ações que o governo está realizando. Nós temos vereadores que, muito mais do que discursos de ataque ou defesa, fazem discursos pensando muito mais na próxima eleição. Eu digo isso porque, infelizmente, está acontecendo em Osório, aquele velho ditado, né? Cuspindo no prato que se come. E está acontecendo isso de uma forma tão chata que acho que as pessoas devem acompanhar a sessão da Câmara de Vereadores para também tirar as suas próprias conclusões. Esta é a minha. Porque hoje, atualmente, dizer que se vota ou se quer um prefeito, que se quer ou não esse prefeito, que não se votou nesse prefeito, ou que esse prefeito não o representa, na altura do campeonato, é simplesmente cuspir no prato que se come. Esse discurso não colabora em nada com a prática política, em fazer ações e realizar ações para o benefício da sociedade. Eu não vou entrar no mérito se o prefeito merece ou não e se a cidade está boa ou não. Para mim, a cidade poderia estar muito melhor. Mas, infelizmente, a gente percebe que esse tipo de discurso só serve para desgastar o governo. Então, nós não temos uma situação de fato na Câmara de Vereadores. Nós temos uma oposição, uma Câmara de Vereadores oposicionista. E o que isso impacta também nas ações para o município, para a cidade? Impacta no sentido de que as ações realizadas pelo Executivo, elas muitas vezes vão ser mais demoradas em ser aprovadas ou terem o seu transcurso na própria Câmara de Vereadores, porque muitas das ações do prefeito passam sim por um aval, por uma assinatura, por uma aprovação da Câmara de Vereadores. Então, se não existe um empenho da situação em fazer com que as coisas andem rápido, alguma coisa que poderia acontecer de forma mais célere, ela é demorada. Isso traz prejuízo para a cidade. Seria isso uma estratégia política para enfraquecer um prefeito e talvez
talvez beneficiar e preparar um próximo candidato, inclusive do MDB? Ou seria talvez um papel que está sendo feito de forma unificada entre alguns vereadores para preparar terreno para o próximo candidato de um outro partido? Infelizmente, Osório está perdendo com isso. E não sou só eu que diz, mas infelizmente a atual Casa Legislativa, com exceção de um ou outro vereador, tem deixado a desejar em muitos aspectos. Para começar, infelizmente, parece que não vai ser votado o aumento no número de vereadores. E para mim isso só demonstra que eles têm medo de concorrência. Porque aumentando o número de vereadores, os próprios que lá estão, e se forem reeleitos, deverão mostrar mais trabalho e mais serviço, porque senão perderão a sua cadeira no outro mandato. É fácil ficar confortavelmente aonde se detém, vamos usar a palavra feia, mas é o que acontece, o curral eleitoral. Aonde vereadores a longos mandatos trabalham para fazer com que as pessoas votem nele porque foram beneficiadas, não porque o vereador executou um trabalho para a cidade. Isso que acontece em cidade pequena. Pensamentos pequenos transformam em uma Câmara de Vereadores pequena também, porque infelizmente a cidade deixa de crescer porque se pensa muito mais no benefício próprio. Algumas outras palavras foram usadas, alguns outros termos foram usados, mas eu quero usar um argumento e uma palavra dita pelo vereador Ed Moraes, que disse lealdade, ou se tem, ou não se teve nunca. Algo assim ele disse. E que o vereador Ed Moraes escute essas palavras, porque o que se tem de burburinho é que o próprio vereador Ed Moraes está deixando o MDB para concorrer em outro partido. Se isso é verdade ou não, cabe ao vereador dizer. Mas se isso de fato acontecer, dele deixar o MDB para ir para outro partido, lealdade nunca se teve. Então que as palavras que se falam sejam as palavras que também se ouvem. E que nós tenhamos de fato o discurso que está sendo implementado nos últimos tempos efetivado em 2024. Que nós tenhamos uma possibilidade de ter uma Câmara de Vereadores ativa e que trabalhe de fato para os próprios munícipes. Houve uma denúncia muito grave ontem também do vereador Ricardo Bolzan falando que houve crime, que o prefeito praticou crime ao desviar dinheiro do Fundeb. Bom, ele está alegando que houve esse fato. Então, de duas coisas vão acontecer. Uma, isso não se cabe imunidade parlamentar, ao meu ver. E se essas palavras foram ditas de forma equivocada, que de forma célere e rápida, ele também peça desculpas se as palavras devem ser retiradas. Mas se elas foram de fato colocadas e vão ser mantidas, que se apure, porque as denúncias já foram feitas e eu acho que o passo seria esse. Se denunciar, trabalhar o processo investigatório para depois se transformar em notícia, em publicidade política, é o que ele está fazendo, aquilo que aconteceu de fato. Mas não. De novo, se colocam as carroças na frente dos bois e se traz como um artefato pirotécnico uma denúncia de que houve crime. Não foi uma denúncia para apurar o eventual crime. Não foi isso que eu entendi. A palavra dita foi que o prefeito cometeu um crime. Isso é muito grave, é uma acusação muito grave. E se isso aconteceu, o prefeito vai sofrer as sanções, deve sofrê-las. Mas vamos lembrar também naquele velho ditado, cuspindo no prato que se come. Porque a ação dita pelo próprio vereador, de que houve aí o não pagamento do fundo da Previdência, né, do município de Osório, foi uma prática contumaz da gestão anterior, do PDT, que deixou de arcar, de pagar o fundo de previdência dos funcionários durante muito tempo, sendo que naquele período nós tínhamos os royalties da Petrobras. Bom, royalties da Petrobras nós vamos entrar em outro mérito. Eles voltam ou não voltam?
Eles vão vir ou já era? Cabe agora uma ação política muito mais do que uma ação jurídica, já porque a ação jurídica ela deixou a desejar nos últimos tempos. Hoje se busca um trabalho jurídico e se busca uma forma política de trabalhar isso. Mas, às vezes, não adianta, chorar o leite derramado. Era uma ação que deveria ter sido feita há muito tempo atrás. E com isso gerou-se também áudio, vazado para variar, dizendo que, e é muito estranho isso, que haja também esse pensamento de que pessoas que vazam áudios de grupos fechados, sejam partidários, sejam grupos de secretários, eles não são leais ao local onde eles estão ou ao governo que eles trabalham. E se houve realmente esse vazamento seletivo de áudio, que essas pessoas sejam encontradas e sejam expurgadas, seja de partido, seja de governo, seja de grupo. Porque isso, infelizmente, é uma prática até mesmo criminosa, tipificada no Código Penal. Então, que nós percebamos que Osório, no próximo ano, não vai ter esse dinheiro. E talvez, dependendo de quem entrar no ano que vem na prefeitura de Osório, como uma ação e uma prática política, traga de volta esse dinheiro dos royalties para o município. Mas, por ser caixa livre, fica a dica. Não efetue pagamento de salário com dinheiro que não se tenha a certeza de que vai existir no próximo ano. Porque a prática contumaz da cidade de Osório é, por ser um caixa livre, usar o dinheiro aonde for possível e necessário, seja até mesmo pagar salários. Quando falta o royalty, aí começam a operar trocas de horários, economizar papéis, impressoras, ar-condicionado, até porque o dinheiro deixou de existir. Dinheiro que nunca foi, de fato, algo normalizado e normatizado nas finanças de Osório. E para encerrar, não menos importante, rotativo de Osório. Falas de vereadores vão trazer que o rotativo de Osório é algo muito ruim. Bom, quem me conhece sabe que desde 2020 eu falo que esse rotativo é errado para a cidade de Osório. Quem me acompanha desde o primeiro estúdio do Contraponto sabe que eu fui um dos primeiros a levantar a bandeira de que o rotativo na cidade de Osório seria um ato errado, no momento errado, numa atualidade que nós tínhamos e ainda temos, que piorou pós-pandemia, que não traria benefício algum. A instalação da Zona Azul na Costa Gama era algo já esperado, porque o próprio contrato rezava a terceira etapa, que seria a implementação do rotativo também lá na Costa Gama e em várias outras ruas. Foi feito um trabalho de uma comissão a qual eu fiz parte, representando a sociedade civil, a cargo do vereador Ricardo Bolzan, na presidência, onde se debateu ao longo dos últimos meses ações para talvez, primeiramente, cancelar esse contrato. Bom, se cancelar esse contrato, palavras inclusive que foram creditadas na sessão da Câmara a outra pessoa, mas nós falávamos isso em reunião a qual o vereador Ed não estava, que haveria sim, e isso o vereador Ricardo Bolzan deve se lembrar, que foi conversado até mesmo aqui no meu escritório, haveria sim a possibilidade de haver um processo da empresa do rotativo contra o município, trazendo em uma série, talvez uma medida liminar, o contrato ser mantido até mesmo após o encerramento do mesmo. Isso foi falado e isso trouxe preocupações até mesmo para uma eventual ação de cancelamento de contrato. As pessoas às vezes esquecem e acreditam a culpa do rotativo ao prefeito Roger Capucci. Mas, vamos ser bem sinceros, os vereadores da Câmara de Vereadores aprovaram esse rotativo. Diz o vereador Lucas Azevedo que votou contra. Eu não tenho o dia da sessão da Câmara, não fui atrás. Pode ter havido essa votação contrária? Eu não me lembro. Eu acho que foi unânime, até porque foi feita uma audiência pública a qual foi respeitada
E essa audiência pública, inclusive com a presença de algumas pessoas, se decidiu por sim, por querer o rotativo na cidade de Osório. Mas estamos vendo que a cidade está decrescendo com o rotativo, porque não há mais um movimento no comércio. E isso traz prejuízos à cidade, porque a cidade vendendo menos se arrecada menos imposto. E arrecadando menos imposto é menos dinheiro também no caixa da cidade. Essa medida, esse rotativo, foi aprovado no governo que antecedeu do Roger Capucci, ao falecido Eduardo Abraão, que votou, que aprovou e que trouxe para Osório esse rotativo. Vamos dar nomes aos bois. Ah, mas ele faleceu. Que pena, que Deus o tenha. Mas os seus atos não falecem com ele. Eles são mantidos. Então nós temos o rotativo graças a uma ação do prefeito anterior, e não do atual prefeito. Vamos ser sinceros. Vamos trabalhar com a sinceridade para que o povo entenda. Não culpe as pessoas erradas, mas compreenda que as ações são feitas conforme a possibilidade. Não façamos discursos politiqueiros que em nada agregam e só atrapalham o desenvolvimento da cidade. Precisamos de um turismo? Precisamos. Precisamos de um desenvolvimento industrial? Precisamos. Precisamos de uma melhor qualidade das nossas águas? Precisamos. Precisamos da reestruturação da ETE, que vive um imbróglio jurídico, político, que atrapalha muito mais do que ajuda? Sim, precisamos. Mas a própria ETE, depois de mais de 10 anos fechada, com certeza vai precisar de reformas. E dinheiro para isso? Não tem. Então Osório está naufragando. E cabe a nós, pessoas da sociedade, nos levantarmos, nos colocarmos à disposição. Ei, quer criticar? Critica. Quer me criticar aos vereadores ou ao prefeito? É o seu papel de criticar. Mas também se coloque à disposição para ajudar. Porque não basta criticar. Temos que também colocar a mão na massa para mudar a nossa realidade. Não por nós, mas por aqueles que virão. Que possamos fazer isso para que nós tenhamos uma cidade existente e que lute não para competir com cidades menores e nada contra, pelo contrário. Cará, Maquiné, Santo Antônio da Patrulha estão voando comparando com Osório. Osório, que antes era exemplo e era cidade cobiçada para ser ultrapassada por Capão na Canoa, Tramandaí, Imbé, Torres, essas cidades já passaram há muito tempo. Aonde está o local de Osório? Aonde está o lugar de Osório na história? Aonde está o seu lugar na história de Osório? Pensa nisso.